e orar. Se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei. Sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei. Sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas. Ouvirei as preces, sararei a terra. os seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Que eles possam sair daqui revestidos pelo Espírito. Obrigado
maneiras de Deus nos lembrar que não estamos sozinhos na nossa caminhada é a sua palavra. Houve um momento na vida de Elias que Elias estava se sentindo sozinho. E Deus vai até ele e fala: Elias, você não está sozinho. Há outros adoradores que não se prostraram a Baal. Então fique tranquilo. Por mais que você sente que você está sozinho, você não está sozinho. Então, irmão, por mais que você sinta no seu coração que você está batalhando sozinho e que você está remando sozinho nessa correnteza, não se esqueça, além de Deus, há outras pessoas que estão junto com você e oram por você. Essa é uma das belezas que Deus tem nos entregado, de estarmos orando um pelos outros. Então, o texto que a gente vai ler, ele é de uma riqueza tremenda. Eu convido você a estar atentamente às palavras que Paulo nos diz aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Talvez muitas vezes você tenha lido esse livro, esse capítulo, esses versículos, pela eloquência de Paulo, pelas suas palavras, você não tenha entendido muito bem o que Paulo quis dizer. Mas hoje a gente vai permear essas palavras aqui, para ver o que Paulo quer nos ensinar. Paulo chama a atenção para algo sério e atual. Ele começa a sequência do capítulo dizendo uma palavra que é um pouco fora das espiritualizações da Bíblia, para que nós apresentemos o nosso corpo por sacrifício vivo. E Paulo, quando ele fala em sacrifício vivo, ele quer dizer totalidade. Então, Paulo ali, ele roga para que, quando a gente vá a Deus, a gente se apresente num total, não somente pela metade, não somente 90%, mas uma totalidade. E a vida do cristão, ela envolve muitas coisas. E você falar em totalidade, Paulo, quando ele diz, é totalidade total. É os negócios, é a família, é a alimentação, é a mente, o corpo, tudo, Paulo diz. Quando vocês irem a Deus, vocês devem apresentar a totalidade. Não é somente apresentar o corpo para a morte, não. É vivo e apresentar-se totalmente. Paulo, ele fala ainda da renovação da mente, e chega ao centro, que para que a gente experimente a boa e agradável vontade de Deus, a gente deve ter a mente renovada. Satisfatoriamente, o grande problema que Paulo levanta nesse texto, ele fala de vontade, e a vontade que Paulo fala não é a minha e nem a tua, não é a nossa. Para nós experimentarmos uma agradável vontade de Deus, devemos entender qual é a vontade que Paulo está falando. Paulo, ele diz ainda que, além de, para experimentarmos essa agradável vontade de Deus, devemos ter um culto de mente. E o que envolve isso? A mente, a razão. Devemos ter um culto racional, qual envolve a razão, não somente a emoção. Não adianta eu vir aqui para vocês e começar a gritar e falar coisas que vocês não entendem, e chamar vocês à emoção, e derrubar vocês pela emoção, que esse não é o culto que a Bíblia pede. A Bíblia pede um culto de razão, da qual vocês saem daqui
e vocês entendam o que Deus quer para a vida de vocês. Devemos ter um culto onde a nossa razão, onde sairemos daqui entendidos da vontade de Deus. Eva, quando esteve diante do fruto, ela olhou para o fruto e concluiu que o fruto era o quê? Bom. Só que ela concluiu ainda mais que o fruto era agradável. O problema do fruto era que ele era bom e era agradável. Mas ele não era a vontade de quem? De Deus. A vontade de Deus. O fruto era bom, o fruto era agradável aos olhos, e Deus disse: de todas as árvores você pode comer, mas dessa você não pode comer. Então, não era a vontade de Deus. Muitas vezes nos pegamos como Eva, atentando para a nossa vontade, para aquilo que os nossos olhos querem, para aquilo que eu quero, a minha mente quer, e não para aquilo que é a vontade de Deus. Nós queremos muitas coisas que são perfeitas na nossa vida. E se nós olharmos e nós formos ver, nós queremos os relacionamentos perfeitos, nós queremos as amizades perfeitas, nós queremos as igrejas perfeitas, nós queremos os irmãos perfeitos, nós queremos os modelos de perfeição que nos agradam. É isso que a gente quer. Nós somos levados por esse mundo a ter esse modelo de perfeição em nossa mente. O problema de e viver pensando assim é que fatalmente você vai se decepcionar. Porque o modelo que queremos, o modelo que o mundo nos apresenta, não é o modelo que Deus quer. Deus, ele diz para nós amarmos as pessoas e estarmos com as pessoas, independente da raça, independente do valor que elas têm na conta bancária e tudo mais, e dependendo da quem são ou do cargo que tem, a gente dá uma visão diferente, dá vamos dizer assim, um trato diferente. Não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sigamos Ele e fazemos aquilo que Ele nos diz. Então ele continua dizendo, razão, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século. Há duas visões nesse mundo que imperam de Deus. E muitas pessoas podem dizer até que não, mas elas são equivalentes e elas sobressaem uma sobre a outra. E muitas delas que imperam nesse mundo, elas não vão de encontro com a palavra de Deus. Quando ele diz não se conformeis com esse século, ele quer dizer que a minha cosmovisão de mundo, ela deve estar dentro do panorama que Deus quer que eu enxergue o mundo. Como assim? O que é cosmovisão? Cosmovisão é a lente do óculos pela qual eu enxergo o mundo. Se eu tiver um óculos diferente do grau que Deus quer, eu vou enxergar o mundo de uma cor, de uma tonalidade, de uma maneira diferente que Deus quer. Agora, se eu tiver o óculos da cosmovisão bíblica, eu vou enxergar aquilo que Deus quer. E dentro dessas duas visões que o mundo apresenta, ela diz que Deus é soberano e Ele comanda tudo. Certo ou errado? Certo. Deus, Ele está no comando de tudo. Só que essa cosmovisão, ela diz que Deus está no comando de tudo, só que Ele não está nem aí para o livre-arbítrio. Então, Deus é Deus, muitas pessoas dizem Deus é Deus, eu creio em Deus e tudo mais, mas Ele está lá e Ele é Deus e não tem nada a ver comigo. Então, esse é um dos perigos dessa polarização de ideologia, de pensamento. Mas quando a gente chega a Jesus, Ele fala assim, não precisa descobrir tudo isso, porque além de estarmos divididos assim, essa visão é uma doença, porque ela destrói a ideia de um Deus que se relaciona com as suas criaturas.
E além de ela destruir a ideia de relacionamento com Deus, de amor com Deus, ela não atribui vontades individuais, não atribui responsabilidades individuais. A sua decisão não conta no relacionamento com Deus. Então, independente do que você faça, Deus não está nem aí. Então, e qual que é o perigo disso? Que eu posso fazer o que eu quiser, que Deus não está nem aí para a miserável criatura. Então, essa visão, ela destrói, ela distorce o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus é relacionamento. Deus, ele deu o livre-arbítrio, e esse é um dos mistérios da iniquidade. Porque Satanás, ele tinha o livre-arbítrio, ele poderia decidir, e as suas criaturas podem escolher e podem decidir individualmente. Hoje eu posso escolher não estar aqui. Hoje você pode escolher não estar aqui. Mas pela graça de Deus escolhemos estar aqui. Amém. Então Deus, ele é um Deus de relacionamento. Amém. Devemos sempre pensar nisso. Tudo acontece e o homem não tem responsabilidade nenhuma. Porque os deuses fizeram tudo, absolutamente tudo. E hoje a gente escuta as coisas idênticas. Porque o Espírito, para cada comportamento humano, ele tem muitas falas. Porque foi o Espírito da ignorância, foi o Espírito da doença. Há uma ideia que Deus passa desde a antiguidade, que Deus não se interessa pela parte mais importante da sua criação. É possível que, às vezes, podemos estar incluídos nessa cosmovisão de não atentar e de não saber que Deus, ele ama e ele cuida de cada detalhe das suas criaturas. O salmista vai dizer que ele sabe até quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Ele está preocupado com a sua salvação, com a salvação da sua família. E esteja atento para os sinais que Deus quer falar. Deus, ele fala de inúmeras maneiras, e devemos estar atentos para aquilo que Deus quer nos falar. Esteja atento. Mas a outra é perigosíssima. A de um Deus que é manipulado. Algumas pessoas, obviamente, veem tudo na divindade e espiritualiza a divindade. E sua espiritualização não passa pela decisão humana, mas também uma outra visão, que Deus está decidindo todas as coisas, e não está nem um pouco preocupado com as suas criaturas. Então, Deus já predestinou você para a perdição, independente da escolha que você faz. E esse é um erro tremendo. Porque Deus nos diz que se escolhermos Ele, Ele está prontamente de braços abertos para nos salvar. Amém. Ele nos ama. Entenda isso. Não estamos predestinados por Deus para a perdição. Estamos predestinados por Deus sim para a salvação. Todo aquele que crê nele, Ele diz que será salvo. A religiosidade moderna diz que Deus é um mordomo. Essa é uma das outras visões, que Deus é um mordomo. Mas quem Deus deixou a incumbência de ser um mordomo da terra? Nós, Adão, né? Os filhos de Adão. E essa outra visão diz que Deus é um mordomo. Algumas coisas e algumas frases são perigosas, porque Deus vai fazer, porque você tem autoridade, porque Ele é. A religiosidade moderna, ela torna Deus um mordomo de nós, e Deus, Ele é um Deus que está lá, e quando eu precisar dEle, eu posso ir, que Ele vai me atender prontamente. Ele não vai dizer não, e Ele vai dizer sim.
a religiosidade passa. Que Deus é o mordomo. E ele, nessa perspectiva, Deus ele nunca é servido. Deus ele é o servo, e ele veio, ele morreu como servo, e ele deve ser tratado como servo. Ele está aqui para me dar carro novo, ele está aqui para me dar casa nova, ele está aqui para me dar relacionamentos, ele está aqui para me servir. Deus disse para nós pedirmos, Jesus disse, peçam ao Pai, peçam ao Pai. Mas devemos entender que somos aquelas criaturas que Deus deixou para servir. Somos o mordomo daquilo que Ele criou. Devemos cuidar das suas coisas enquanto Ele não vem. E Ele não está aqui para servir, Ele está aqui para abençoar. Ele abençoa aquele que é fiel. Ele abençoa o rico, abençoa o pobre, Ele abençoa a todos. Independente do que eu faço, Deus me abençoa. Certamente Deus tem bênçãos especiais para aqueles que são fiéis. E essas bênçãos estão separadas. Mas Deus não é o nosso serviçal. Atente para isso. Porque essa é uma das outras visões que o mundo apresenta. E Deus está pronto e a todo momento para perdoar pecado, independente se eu me arrependo ou não. Vocês estão entendendo como é perigosa essa visão? Está todo nesse bojo de enganação. Então é a religião do controle remoto. Uma está no remoto, está no controle de Deus, e Deus não deixa suas criaturas escolherem, não tem livre-arbítrio. E outro, o controle remoto está na mão do homem. E muitas vezes pegamos pessoas que têm essa cosmovisão e devemos estar atentos para isso. E é isso que Paulo quer nos dizer quando a gente não deve se conformar com esse século. Não devemos se conformar com essas visões de mundo, mas sim com a visão que a Bíblia apresenta. É onde algo se faz aqui para que Deus tenha uma relação lá no céu. Tome cuidado com essa cosmovisão bíblica, porque Paulo diz: se você quiser experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus, você deve ter uma visão bíblica. E ele chega ao ponto crucial que nos impede de saber qual é essa perfeita e agradável vontade de Deus, que é a nossa vontade. É isso que nos impede. O texto, ele não se preocupa em dizer qual é o valor e qual é a dimensão da sua entrega, mas sim o valor e a dimensão daquilo que você vai receber quando você ir a Deus. Como assim, irmão? A entrega é extremamente importante. Não estou dizendo que você não deve entregar. Você deve, quando você vir a ter um encontro com Deus, você deve entregar muitas coisas para Ele. Mas esse não é o ponto principal da entrega. Lembra? Quem lembra do hino Tudo Entregarei? Tudo entregarei, né? Então a entrega ela é importante. Só que ela não é tudo. Ela não é mais importante daquilo que, quando você chega a Deus, Deus tem para te entregar. 1 Coríntios 13 diz o seguinte: que ainda que eu entregue o meu corpo, se eu não tiver amor, nada disso se aproveitará. Ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, sem amor, nada disso se aproveitará. Você pode entregar tudo, mas a pergunta de Deus ainda é sobre o motivo da entrega.
Então eu vou te dizer uma coisa, para que você experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você, quando você se aproxima de Deus, o que você espera dele? Talvez você nunca tenha feito essa pergunta para si mesmo. O que você tem esperado de Deus quando você vem a ter um encontro com Ele? Não, eu venho para entregar o meu coração. Tudo bem, faz parte, dar o culto de adoração. Mas o que você tem esperado dele? Lembra das cosmovisões? 2 cosmovisões. Você vem como os pagãos? O que você tem esperado receber dele? O que você tem esperado receber dele? E essa é a pergunta. Quando você se aproxima de Deus, o que você espera receber dele? Antes de você experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você vai entregar para Ele, mas o que você está esperando receber dele? E note a importância disso. Quando a gente fala num culto, e culto envolve adoração, e se você for num culto pagão, os pagãos entregam. Se você for num culto budista, os budistas entregam. Se você for num culto de qualquer estilo de adoração a outros deuses, eles entregam. Muitas pessoas entregam até mais que nós. Entenda isso. A entrega, ela não é ainda o ponto crucial da mensagem de Paulo. Por mais que ela seja importante, e ela deve fazer parte do nosso dia a dia. Mas a questão é, a quem eles estão indo e o que eles esperam receber? O que você tem esperado a receber? Quando Eva se aproximou daquela árvore, ela considerou como boa e agradável. A pergunta não era o que Eva estava entregando, mas o que ela estava esperando receber ao comer o fruto. Se você olhar para as 2 árvores que ficavam ali, e teologicamente falando, colocadas ali, significavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que representa essa árvore? Adão se dirigia à árvore da vida e ele não estava recebendo vida de Deus, ele estava recebendo a vida de Deus ao comer do fruto da vida. E o fruto será para a cura das nações. Futuramente, né? Então, quando Eva ela come do fruto proibido, ela, além de entregar a vida para o pecado, ela estava recebendo o pecado na sua vida. Essa foi a perspectiva que Adão e Eva eles tinham no jardim. E a mesma lógica passa por Caim e Abel. Você sabe que a história de Caim e Abel ela é extremamente importante na Bíblia. E qual foi o pecado de Caim? Qual foi o pecado de Caim? Reflita para você aí e diga. Alguém tem nenhuma palavra o pecado de Caim? Uma palavra? Pode dizer para nós qual foi o pecado de Caim? Cobiça? Quem pecou? A pergunta inicial deve ser: quem pecou? Caim ou Abel? Caim? Deus ele pede o quê? Ele pede uma oferta. E para Deus pedir uma oferta, tanto Abel como Caim, e se você for para o santuário, se você for para o Antigo Testamento, quando uma pessoa, um homem, ele levava um cordeiro a Deus, ele queria fazer uma oferta por quê? Para quê? Pelo pecado. Então a conclusão é que tanto Abel como Caim, eles estavam fazendo uma oferta pelo pecado.
E note que, e isso que deve ficar bem enraizado na sua mente nessa noite, os dois pecaram. Os dois pecaram. E Deus pediu uma oferta para Caim e para Abel. Caim, ele leva o melhor que ele tinha. Sim ou não? Sim, ele leva o melhor que ele tinha, os melhores cereais. E ele vai e ele oferta a Deus. Mas, irmão, qual é o problema de eu entregar o melhor que eu tenho para Deus? Porque essa não é a vontade de Deus. Essa não é a vontade de Deus. Por mais que você venha aqui e você entregue o melhor que você tenha, se o melhor que você tenha não está de acordo com a vontade de Deus, Ele não aceita. Abel, ele vai lá e pega o cordeirinho. E ele chega a Deus e ele apresenta o cordeirinho. E ele diz: ó Senhor, essa é a oferta que eu tenho. E o cordeirinho, ele não simboliza o melhor que Abel tem. Ele simboliza aquilo que Deus tem para oferecer. E essa é a diferença de Caim e Abel. E agora você entende a magnitude do pecado de Caim. Porque Caim, ele estava alicerçado naquilo que ele queria fazer, na sua vontade. E Abel estava alicerçado na vontade de Deus. Ele estava alicerçado na vontade que Deus tinha para a vida dele. E ele diz: é a vontade de Deus que um cordeiro morra, essa é a vontade. Porque se o cordeiro morrer, eu vou ser livre do pecado. Então Caim não estava nem aí para a vontade de Deus. Estava nem aí para a vontade de Deus. Abel não, ele tinha perspectiva de fazer a vontade de Deus. E a pergunta que fica: quantos de nós temos agido como Caim? Senhor, mas é o que eu tenho. Quer aceitar? Aceita. Se não quiser, tudo bem, sou Caim. Muitas vezes você tem entregado o que não é da vontade de Deus. Entenda de uma vez por todas: anos de igreja, ministérios, não vão fazer diferença nenhuma se você não fazer a vontade de Deus. Amém. Primeiro para mim, depois para você. Então, essa era a diferença. E por isso que o pecado de Caim foi tão ofensivo. Trazendo um pouco para dentro da igreja, tem uns minutinhos ainda. Trazendo um pouco para dentro da igreja. Certa vez chegou um jovem desigrejado, totalmente distante da igreja, totalmente brigado com os irmãos da igreja, vamos dizer assim, decepcionado com os irmãos da igreja. E ele entendia que aquilo lá não era o seu lugar e aquilo lá não estava de acordo com as perspectivas da vida dele. Só que ele ouve falar de Jesus. E ele ouve que Jesus era o Messias. E ele diz: pronto, vou ter um encontro com Jesus. E agora as minhas perspectivas de vida, elas vão fazer sentido. Porque com certeza ele está de acordo com as minhas perspectivas. E ele vai e ele chega até Jesus. E ele diz a Jesus: o que faço eu para herdar a vida eterna? Jesus, ele fala o ponto principal, que envolve o amor a Deus e o amor ao próximo. Guarda o quê? Guarda os mandamentos. E ele diz o quê? Senhor, isso eu já tenho feito. Isso eu já tenho feito, e eu já tenho isso enraizado em mim. Então, isso eu tenho feito desde pequeno. Jesus, que conhece os corações, ele diz assim: você está de acordo com a minha vontade mesmo?
Então, vende tudo que tu tem e dá aos pobres e serve. O jovem saiu triste, porque ele era possuidor de muitas coisas. Ele chega feliz no encontro, feliz para o encontro, e sai triste. E esse texto ele é tremendo. Se você nunca parou para analisar isso, esse texto é tremendo. Depois de ter analisado esse texto, ele é tremendo. Porque o jovem, ele onde ele estava, aquilo não ia de encontro com a vontade dele, e ele chega a Jesus, e agora ele vai ter um encontro, e ele diz: Jesus vai fazer a minha vontade. E Jesus disse: não, você tem que fazer a minha vontade. Por mais que você guarde os mandamentos, por mais que você tenha boas obras, se você não fazer a minha vontade, você não será herdeiro. E você sabe que a pergunta do jovem rico, ela começa errada, porque ele diz: que faço eu para herdar a vida eterna? Jesus, como ele conhece os corações, ele diz que isso já está errado, porque o herdeiro, ele precisa fazer alguma coisa. O herdeiro, ele é herdeiro porque está no sangue, ele é filho do Pai. Independente da situação dele, ele vai receber herança, porque ele é herdeiro. E ele chega assim e diz: você quer herança, mas você não quer o Pai. Então, para que você queira o Pai, você precisa deixar algumas coisas. Senão você nunca vai ter um encontro com a minha vontade. O texto diz que ele ia entristecido ao sair de perto de Jesus. E esse texto ele não é pequeno. Talvez você tenha se decepcionado com sua igreja, talvez você tenha se decepcionado com alguma coisa, mas deixa eu te falar uma coisa: se você for para Jesus com as convicções que você tem, com as vontades que você tem, você vai sair mais decepcionado ainda. Porque ou você alinha as suas vontades com a vontade de Deus e deixa a sua vontade de lado, ou você vai sair triste quando você tiver um encontro com Deus. E a pergunta é: você já teve um encontro com Deus? Encontro com Deus envolve renúncia, envolve desapego, envolve liberdade do eu. E é tudo isso que envolve o encontro com Deus, para que você não saia decepcionado. O Evangelho e Jesus, eles são o rolo compressor das nossas vontades. Cristo é apresentado verdadeiramente como Ele é. E eu louvo a Deus e agradeço porque a igreja apresenta Deus como Ele é. Deus é isso. E se você não entender quem Deus é e o que nós estamos tentando apresentar, a decepção irá só aumentar. Ele esperava que a igreja servisse Ele, que a igreja agradasse Ele, que os irmãos o colocassem dentro das suas perspectivas. Só que, ao encontrar com Cristo, Cristo diz que ele está totalmente errado. E Cristo ali esmaga as vontades dele. Cristo não vai dar a satisfação do seu coração carnal. Ele não vai satisfazer a sua carnalidade. Quando Cristo olhou para o rapaz, ele olhou para ele e ele fala que, infelizmente, abandonaram o seu coração carnal para ser herdeiro. Não há terapia para um coração carnal. Não há dinheiro que resolva o problema de um coração carnal. Não há método. Não há técnica. Só quem resolve o coração carnal é aquele que fez o coração. É o Criador do coração. É aquele que fez com as suas mãos. Entenda isso de uma vez por todas. Se você não entregar, se
se você, quando for a Deus, não esperar dele que ele mude a sua vida, você verdadeiramente não vai mudar de vida. Vou pular um pouco aqui, porque a gente já está adiantado. Pulei uma das melhores partes, vai ficar outra hora. Eu convido você a estar abrindo a Filipenses 3, capítulo 8. Não, eu vou ter que falar rápido aqui. Desculpa, irmãos. Não temos. Havia duas jovens que também almejavam ter um encontro com Jesus. E agora você imagine Jesus indo à sua casa. Que roupa você colocaria lá? Fica pensando aí. Ei, seu Astrogil, você ia ter um encontro com Jesus. Jesus disse que é na tua casa. Que comida você ia fazer para Jesus? Como é que você ia arrumar o sofá? Às vezes vai visita lá em casa lá, e a gente tenta deixar no máximo do possível mais organizado. A gente não consegue, não entende. Agora você imagine, e você conhecendo quem é Jesus, você conhecendo, tia Isa, que o Rei do Universo está indo lá, é aquele que ressuscita, aquele que faz coxa andar, aquele que faz o cego ver, e você diz, nossa, tem que ser uma coisa perfeita. E agora você imagine isso. E agora você olha para Marta. Vocês lembram de Marta? Muita gente bate na Marta, né? Mas qual seria a sua reação? Eu ia fazer igual. Ei, tia Nelly, qual seria a sua reação? Não faria o que nem Marta? Sim. Arrumava uma mesa bonita de sábado, esperavam Deus, não, Jesus vai vir aqui e tudo mais. Essa história, ela fala de entrega também. Marta, ela vai e entrega o melhor que ela tinha da sua casa. E ela entrega tudo que ela tinha. E ela vai e ela faz a melhor comida. E ela vai e ela arruma a melhor roupa. E ela não para e ela vai lá. E ela espera que Jesus veja o sacrifício dela ali trabalhando. E ela chega a Maria e diz, Maria, tu tá aí, não me ajuda em nada, estamos perto de Jesus aí, e eu aqui me estribuchando. Jesus olha para Marta e fala que Maria escolheu a melhor parte. Ele não diz que a entrega não é importante, mas ele diz que Maria escolheu a melhor parte, receber aquilo que Deus tinha para oferecer a ela. Jesus, ele não estava preocupado com que maneira ele ia encontrar a casa. Jesus não estava preocupado com o que ele iria comer. Jesus estava preocupado em entregar aquilo que ele tinha para oferecer. E a Bíblia vai dizer que ele tem para nos oferecer vida e vida em abundância. Talvez você até agora você tenha entregado para Jesus. Mas Jesus está disposto a entregar a você, basta você querer receber. Amém. Momentos excepcionais Maria passou aos pés de Jesus. Devemos passar mais momentos excepcionais com Jesus. Parar de fazer. E ver o que Ele tem para nos dar. Sair do mecânico. Essa história ela conta sobre o que Jesus tem para nos apresentar. E Jesus tem para nos apresentar a melhor parte. Basta você aceitar. Abriram Filipenses? Sim. A gente está indo para o final. Pode ler para nós Filipenses 3:8 aí, quem achou? Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo. Quem está falando aqui?
Pentecostes? Por isso que ele tinha tanto poder, era isso? Paulo, ele simboliza eu e você. Paulo simboliza eu e você. A que ponto nós podemos chegar se entregarmos verdadeiramente à vontade de Deus? Paulo, ele foi entregue à vontade de Deus. Como é que o inferno e como as hostes elas vão atacar uma pessoa que diz que considera tudo como perda? O inimigo chega e diz assim: eu vou levar teu neto, eu vou levar teu filho, eu vou levar tua casa, eu vou levar teu negócio. Considero tudo como perda, pelo conhecimento da sublimidade de Cristo Jesus. Pelo conhecimento de Cristo Jesus. Ele diz mais. O texto ele é impressionante. Ele diz mais: pela qual perdi todas as coisas. Ele diz: o inimigo não veio e só me apontou e disse que iria tirar. Ele veio e ele tirou. Ele veio e ele tirou. Mas todas as coisas considero como o quê? Lixo. Todas essas coisas que eu perdi, eu falei para ele: ó, tu está tirando de mim, é um favor. Pelo amor de Cristo. E ele diz: eu vou te matar. A morte para mim é o quê? Lucro. Por isso que quando Paulo acordava, o príncipe deste mundo tinha que acordar. Porque Paulo, ele trazia receio ao mal. Não descansava enquanto Paulo estava vivo. Paulo eu conheço. E tu, quem é? Os demônios conheciam Paulo. Paulo trazia confusão para o mal. E Paulo, ele é de uma grandeza que até mesmo o cristianismo ele eleva num patamar de uma maneira que a gente acha que é impossível, mas Paulo ele é o símbolo de nós. Nós, se cumprirmos a vontade de Deus, podemos alcançar a sublimidade do conhecimento do amor de Cristo. Não perfeição, porque Paulo não era perfeito, mas sim em Cristo Jesus. E ele diz que Paulo ele depois de ele ser convertido ali em Damasco, ele virou menos fanático. Paulo não, muito pelo contrário. Barnabé suou com ele para fazer viagem. Barnabé suou, tanto é que eles brigavam. Paulo depois encontra Pedro e ele diz: Pedro, não é assim, é assim. Tu está te querendo esconder, cara, é assim. Atos nos diz o panorama da vida de Paulo. 21 dias em naufrágio, a ponto de não enxergar a luz, diz tudo escuro. Então, Paulo ele diz: por amor de qual eu perdi todas as coisas e considero lixo, para que, considerando todas essas coisas, eu ganhe a Cristo. E não pela minha, mas pela justiça que vem de Deus. Ele conta de que quando ele foi a Deus, ele recebeu esse amor infinito. Paulo entendeu que não era aquilo que ele iria entregar. Ele entendeu que a entrega era importante sim, mas era mais importante aquilo que Deus tinha a oferecer. Deus tem para oferecer nessa noite a mim e a você cura, libertação, perdão, Amém. amor. Basta eu e você aceitar.
largar as nossas vontades e sim viver a vontade de Deus para a nossa vida. Não devemos ter a nossa expectativa contaminada. Se queremos que a nossa oração tenha poder, devemos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos, ele termina dizendo que deixa eu só abrir minha Romanos aqui. A última parte, ele diz que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, para assim experimentarmos a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Quem que nos transforma? Jesus, pelo agente Espírito Santo. Devemos entregar a nossa vida ao Espírito Santo, ser sensível à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo quer nos transformar, quer nos criar, fazer de nós uma nova criatura. Mas para isso precisamos do batismo diário. E para isso é necessário cumprir a vontade de Deus. Não ficar alicerçado somente naquilo que eu entrego, mas sim naquilo que Deus quer entregar. Quem deseja cumprir a vontade de Deus para a sua vida, cante assim comigo então. Ainda não. Deixa eu fazer um solo aqui. Levarei o teu minha até coroa trocar. Amém, Senhor. Deus promete coroas aos santos. E quando eu e você chegarmos no céu, nós iremos ganhar as coroas, seremos coroados por sua mão. Os anjos entregarão as coroas em sua mão e ele colocará nas nossas cabeças. Nem o santo entrará no céu que não será coroado. Mas essa coroa, ela só vai ter significado para nós hoje, se entendermos o que devemos fazer com essa coroa. Apocalipse 4, depois você leia 10, ele vai dizer que os anciãos, eles depositavam as suas coroas aos pés de Cristo, entendendo que bendito é o Cordeiro que morreu desde a fundação do mundo, para que nele nós tivéssemos vida eterna. Ele é o Cordeiro que foi morto. Ele merece a honra, a glória e o louvor. E após depositarmos as nossas coroas, em símbolo de que somente Ele é digno de receber a glória, a honra e o louvor, entenderemos sim o que Deus verdadeiramente fez por nós. Amém, Senhor. Entregando o seu Filho amado, morrendo numa cruz. E assim agora, unidos em um só canto, viveremos para a eternidade. Amém. Creia nisso. Creia que você será coroado por Deus. Creia que você receberá uma coroa. Mas creia que Ele deve ser o agente da sua vontade na sua vida. Para que essa coroa, sim, ela faça real sentido. Amém? Amém. Convido a igreja a ficar em pé, vamos cantar juntos.
Obrigado, Senhor, por caminhar conosco. Certamente a cruz que temos que levar não teremos força, mas sabemos que em Ti somos mais que vencedores. Por isso, nos ajuda nos nossos fardos, nos ajuda a ser perseverante na caminhada, e nos ajuda, Senhor, até chegar nesse dia de trocar a nossa coroa, de trocar a nossa cruz por uma coroa. Amém. Queremos que essa coroa, Senhor, seja um símbolo da Sua bondade e do Seu amor em nossa vida. Precisamos que ela seja real hoje. Precisamos cumprir a Sua vontade. Queremos lhe agradecer por tudo que o Senhor já fez em nossa vida. Muitos pedidos foram feitos aqui, Senhor. Estão na caixa de oração. E eu peço que o Senhor, nesse momento, que o Senhor já esteja realizando um milagre de acordo com a Sua vontade em nossas vidas. Por favor, Senhor. Realize os pedidos, os agradecimentos. Receba a nossa adoração, Senhor. Nos leve em paz e em segurança para casa, com a presença dos santos anjos e do Espírito Santo. Por favor. Para que possamos, dia a dia, Senhor, viver e cumprir a Sua vontade. Amém. Esteja conosco, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor.